Olá, eu vou ensinar como eu utilizo pinças descartáveis e eu utilizo essa marca Merege, que é uma marca que as pinças em sua maioria vêm com acabamento bom. Então, vamos lá. Para utilizar uma pinça descartável, primeiro eu confiro todos os pontos, alinhamento de uma parte com a outra, se o acabamento está um acabamento fino, sem ranhuras, sem imperfeições que possam provocar arranhões na pele da minha cliente. Sempre vou conferindo isso, porque as partes têm que estar bem fechadinhas para poder arrancar o pelo da raiz. Porque muitas pessoas reclamam que as pinças descartáveis quebram os pelos. Eu não tenho esse problema porque antes de utilizar, eu sempre verifico as pinças com que eu trabalho e puxo o pelo da raiz. Pode acontecer de quebrar? Pode sim, mas aí depois é só voltar e puxar o pelo de novo. E para utilizar pinças descartáveis é prática, por isso que é bom praticar sempre bastante no braço, se tiver pelo nas pernas, porque a prática ela facilita muito o trabalho e também auxilia na hora de estar fazendo na cliente. Então, antes de utilizar as pinças, eu sempre passo um algodão embebido com álcool para poder limpar essas pinças. Mesmo elas sendo novas, eu passo álcool para poder estar fazendo uma higienização. Com a pele da minha cliente preparada, depois do mapeamento, eu começo o movimento para pinçar. Aqui eu vou pinçar no meu braço para ficar melhor a visualização. Tá vendo? Essa pinça você pode usar ela um pouquinho mais deitada para poder puxar maior quantidade de pelo. Ela vem nessa forma de base reta. Então, você consegue tirar tanto os pelos de maior quantidade para fazer a limpeza e também consegue tirar uma carreira só de pelo se quiser. Vai depender da posição que colocar a pinça. Quando coloca a pinça em posição mais deitada, ela faz a forma de arraste, que é essa posição aí, ó. Então, ela retira a maior quantidade de pelos. É ideal para fazer um pouco abaixo das sobrancelhas para poder fazer aquela limpeza. Quando eu quero tirar uma carreira mais próxima à sobrancelha, eu viro a pinça, tá vendo? Inclino ela mais ou menos em 80 graus e vou retirando o pelo. Vou retirando e lembrando que nas sobrancelhas, sempre esticar a pele ao redor para que facilite a extração dos pelos. Então, vou retirando os pelos e essas marquinhas brancas que está aparecendo no meu braço é porque o meu braço precisa de uma hidratação. Só que perceba que não machuca. Apenas dão esses arranhãozinhos que é normal porque a pele precisa de uma hidratação e a pele fica íntegra. Então, essa é a forma correta. Primeiro, analisar as pinças, verificar se elas estão boas, em perfeito estado, porque vem várias pinças dentro do pote ou quando você compra que não estão em boas condições de uso. Por isso que eu sempre seleciono. Tá vendo? A pele fica íntegra. E puxando e fazendo dessa forma, esticando bem a pele, próxima à sobrancelha, pegando a pinça de maneira correta e firme, não vai ter problema com pinças descartáveis. Hoje em dia, eu só utilizo pinças descartáveis, porque no processo de biossegurança é muito importante na nossa profissão. Então, como são pinças descartáveis e de uso único, utilizou, vai descartar depois no descaparque. Então, já facilita muito esse processo, que eu não perco mais tempo com a esterilização de pinça. Depois que costuma a utilizar essas pinças, fica bem mais prático. Por quê? Eu tenho duas formas de utilizar. Eu utilizo as pinças e também utilizo a linha para epilação egípcia. Na parte de cima, eu utilizo a linha e na parte de baixo, eu sempre finalizo com essas pinças. Depois que eu conseguir trabalhar com essas pinças, eu só trabalho com elas agora. Que de início a gente costuma ter dificuldade porque é prática, mas aí depois fica muito fácil e é muito mais prático trabalhar com pinças descartáveis.